Olá, eu sou Yara Restini. Eu tô aqui para ajudar você a sair da relação que não te faz feliz. Depois de um tempo, lá estava eu, toda animada, indo tomar um vinho e passar a noite com ele. Eu saí da casa dele naquela manhã, assim, levitando, com uma temóia na mão que ele me deu e um raminho florido de dama da noite. Bom, nem preciso dizer que o óbvio, depois de uma noite daquelas, seria a gente dar continuidade, né? Aquilo que tinha começado. Só que ele simplesmente calou. Acabou música, acabou poema, acabou silêncio total, acabou tudo. Eu fiquei muito triste, né? E concluí que para ele se tratou de matar a curiosidade, vai fazer um test drive, né? E eu tive que aceitar e absorver a minha frustração, a decisão dele, né? Depois de quase um ano, ele voltou a se comunicar do mesmo jeito. E durante esse um ano, a gente se encontrava aí nos eventos entre os amigos. Aliás, alguns desses eventos foram na minha casa. E ele ia, normal. Só que ele agia como se nada tivesse acontecido entre a gente. Eu estranhei demais, porque eu acho que tudo precisa ser conversado, né? Nem que fosse para falar assim, olha, foi muito legal, mas né, eu quero continuar só amigo. Sei lá, uma coisa clara. Mas enfim, voltaram as mensagens, as abordagens, e aí eu decidi me deixar levar e conversar sobre o que é que ele queria de verdade de mim, qual era o objetivo dele e o que é que eu queria de verdade com ele. Aí a gente combinou de novo um vinho na casa dele. Só que dessa vez eu expliquei para ele que essa história de encontro esporádico só para ter sexo não tinha nada a ver com a minha natureza, né? Que a minha intenção era namorar mesmo, o passarinho. E não aquela coisa estranha, né, que tinha acontecido da gente ter sexo e depois não se falar mais. Isso daí pra mim não cabe no meu estilo. Aí ele falou que ele pensou que eu tivesse me desinteressado, né? Que eu não tivesse curtido, que eu que tivesse me afastado e ficado muda. Bom, enfim, no fim a gente chegou à conclusão de que um pensou que o outro não quisesse e com isso a gente tinha só perdido tempo. Aí a gente decidiu começar realmente a namorar. E a história foi se desenrolando, foi indo super bem, né? Os momentos eram maravilhosos, a gente aprendeu muita coisa um com o outro, a gente fez muitas coisas juntos, de tudo quanto é tipo. E um dia eu falei com ele sobre uma coisa que me incomodava, que era o seguinte: ele dava corda para a mulherada que fazia comentários atrevidos nos posts do Facebook dele. Porque eu me sentia desrespeitada. Eu via ali que ele tinha uma postura de um homem que está disponível, sabe? Ele dava abertura para a mulherada. Eu não achava que ele tinha uma postura de um homem que tem alguém, né? Ele ficou muito bravo, falou que não tinha nada a ver, que não tinha nada demais, nada do que estava ali, me fez mostrar o que tinha me incomodado, que eu estava dando importância a uma coisa que nada a ver. Ele falou, olha, vou te sugerir de você perguntar para algumas pessoas que você confia, pedir para elas lerem e ver se elas estão vendo alguma coisa demais nesses comentários, né? Aí eu peguei, olhei para dentro de mim, olhei para minha insegurança, né? Para o meu medo de perder essa pessoa e tomei a decisão de não olhar mais os comentários dos posts dele, para não ver. Eu não ia mais comentar nenhum, porque se a gente clica para comentar, aparecem os comentários, né? Então eu nem comentava, nem clicava para eu não ver as coisas que não me faziam bem. Aí depois de uns 10 dias, ele postou um poema tão lindo que eu esqueci dessa história e automaticamente eu cliquei para comentar. Até esqueci que tinha que evitar, né?
Aí eu cliquei e de novo eu me deparei com uma postura dele muito disponível mesmo, muito aberto, sabe? Nos comentários. Aí eu fiquei muito chateada e decidi seguir a sugestão dele, de perguntar para outras pessoas. Perguntei se eu é que estava viajando aí na minha insegurança ou se era mesmo alguma coisa que me desrespeitava. Aí eu falei com 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. Todas elas me disseram que também iam se sentir desrespeitadas se fosse com elas, né? Aí eu conversei com ele, contei. Falei, olha, eu me senti desrespeitada de novo e eu até tinha esquecido a sua sugestão de perguntar para outras pessoas, né? Mas aí eu resolvi fazer isso e todas elas me deram razão. Aí eu pedi para ele rever a postura dele. Olha, repensa essa sua postura, porque eu não fico bem com isso. E eu pedi suavemente, eu falei assim, olha, eu queria pedir para você rever a sua postura ali nos comentários das mulheres, né, nos seus posts, naqueles mais atrevidos. Eu falei para ele que eu entendia que aquilo alimentava a vaidade dele. Tudo bem, né? Eu consigo entender isso. Mas eu queria só que ele revisse a reação diante daquelas mensagens mais desrespeitosas mesmo. Ele então reagiu muito mal, ficou muito bravo, disse que tinha que pensar sobre o assunto e que não queria ficar refém de ninguém e que só ia falar disso depois de uma semana. Só que ele parou de falar comigo totalmente, simplesmente travou. Silêncio total. Eu tentava contato, ele respondia rispidamente que precisava pensar. Eu não entendi o porquê dele precisar de tanto tempo para falar comigo, afinal a gente já tinha intimidade bastante, né? Pra gente ir se falando, sem entraves quando surgisse algum problema. Mas ele se recusou, ele se tornou inacessível, ele agiu como se eu tivesse cometido algo muito grave. E não falava nada, nem se podia rever o que eu pedi, nem se não podia, nem se queria terminar comigo, não, nada, ele não falava nada. Aí depois de uns dias, ele me enviou uma mensagem que não falava nada claramente, deixava a coisa no ar. E eu ficava tentando decifrar o que ele estava querendo dizer ali, se aquilo era um rompimento, se era um começo de conversa, enfim. Ele se recusou a conversar comigo sobre o problema e foi assim que a história terminou. Imagina a aflição que eu vivi sentindo essa interrupção sem sentido na comunicação e querendo resolver as coisas da melhor forma, né? Aí a gente lembra lá do começo, da primeira vez em que ele havia simplesmente sumido depois de ter matado a curiosidade, né? Vai saber se por ser travado, se simplesmente não ter gostado, se por ficar com medo de perder outros chavecos, né? Mas a verdade é que a atitude já tinha dado uma amostra negativa lá na primeira vez.